Nosso Senhor Jesus, amém? Ele gostava de saudar com a graça e a paz. A graça que não é merecida, mas nos foi dada em Cristo Jesus. E a paz que nos mantém de pé, amém? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos começar com aquele momento em que nós estamos de verdade, né? Entendendo o que nós estamos fazendo, que é, eu vim para, em conjunto, adorar a Deus, porque a minha vida já é uma vida que é uma vida de adorador. Amém? Sua vida é uma vida de adorador? Adoradora? Amém. Tudo que nós fazemos para o Senhor. Tudo que nós pensamos, fazendo, a maneira como nós nos relacionamos, é pelo Senhor, é para o Senhor. Amém? Então, quero que você, consciente disso, feche os seus olhos. Vamos trazer todos os nossos pensamentos cativos em obediência a Cristo Jesus, que é o nosso príncipe da paz, que é o nosso conselheiro, aleluia, aquele que está sempre conosco, todos os dias da nossa vida. Ah, Senhor, eu vim para, em família, Deus, te adorar. Eu vim, Senhor, para me derramar diante do Senhor. Davi diz assim: uma coisa peço ao Senhor, que eu possa estar na tua casa, nos teus átrios, todos os dias da minha vida. E olha que ele nem tinha o Espírito de Deus para ter essa conexão toda que nós temos. Senhor, obrigado, porque nós podemos dizer: que bom que eu estou com você todos os dias, que eu habito em você e você habita em mim todos os dias. Obrigado porque as tuas palavras estão em mim. Comece a dizer palavras de adoração ao Senhor Jesus. Ele foi aquele que entrou na sua vida e trouxe a boa nova da salvação e cancelou toda a dívida. Tudo que estava programado pelo pecado, pela maldição, pela rebelião, Jesus Cristo cancelou naquela cruz. E Ele é a boa notícia que eu e você recebemos. Senhor, que todos os dias nós possamos acordar e entender que uma boa notícia se levanta naquele dia sobre nós. Somos salvos. Temos uma medida de eternidade inesgotável sobre nós. Somos lavadas, remidos pelo sangue do Cordeiro. Aleluia, Jesus. Nesse dia que nós nos levantamos da nossa cama, viemos aqui estarmos juntos em comunhão, nós podemos dizer obrigada, porque não só a salvação está sobre nós como uma boa notícia, mas toda a provisão que nós precisamos, seja ela emocional, seja ela de relacionamento, seja ela de romper, seja ela de coragem, seja ela de novidade em ações e decisões, toda provisão já está embutida na salvação em Cristo Jesus. Aleluia!
Vá declarando com os teus lábios, com a tua voz, com todo o teu entendimento. Leve o fluxo dos seus pensamentos a olhar para Jesus e fazer uma declaração pessoal a Ele. Porque embora Ele tenha morrido por todos, Ele te conhece no particular. Aleluia! A palavra diz que o Senhor gravou em suas mãos a nossa vida. Aleluia! Ele não se esquece. Ele não nos perde de vista. Ele é o Deus que vê. Ele é o Deus que deixa registrado ali na Bíblia: eu ouvi a oração do meu povo. Ele é o Deus que viu Agar no deserto chorando o abandono e a exclusão. E Ele ouviu aquela criança chorando também. E Ele foi lá no deserto e resgatou. Ele é o Deus que ouviu o povo escravo por 400 anos. Ele ouviu, Ele disse: eu ouvi o meu povo e eu envio um libertador e uma nova história. Ele é o Deus que nós, como humanos, podemos expressar que Ele sente, né? Mas não são sentimentos humanos, são do Pai. Ele é o Deus que se compadece de nós. Ele é o Deus que sabe da urgência do nosso coração mais do que nós mesmos. E nessa manhã, de acordo com o que o Senhor traz aqui no meu coração, eu creio que o Senhor está trazendo a palavra rompimento. Quando nós entendemos que nós precisamos romper com ciclos, com estados de inércia, com atitudes que não refletem ao Senhor Jesus, ao céu, que não refletem nem a nossa identidade em Cristo Jesus. O Senhor traz a palavra rompimento. Eu não sei o que você precisa romper, mas eu sei que se o céu está dizendo que a palavra é rompimento, algo bom está prestes a acontecer. Então nós declaramos nessa manhã, Senhor, que todo pensamento que não vem da tua mente, da mente de Cristo, expõe agora, Senhor. Nós estamos aqui como igreja para sairmos, Senhor, deste lugar edificados, consolados, para sairmos daqui fortalecidos. Que toda mentira, que todo limite que esbarrou na sua mente, no seu sistema de crenças, que tudo aquilo que você disse durante essa semana que não consegue, não pode, não tem jeito, o Senhor diz para você agora: esse limite é seu, não é meu. Eu posso todas as coisas, o impossível faz parte daquilo que eu faço. Não existe impossível no céu, não existe impossível para Deus, não existe impossível para Jesus. O impossível é algo que sai da nossa incapacidade humana. Mas a palavra também diz que quando nós estamos fracos, aí é que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Então não se sinta constrangido ou condenado de falar: nossa, eu falei essa semana que era impossível. O que o Espírito quer te dizer é: entregue o que é impossível para você e desfrute da graça que vem do céu, que torna o teu impossível possível, que materializa milagre, prodígio, maravilha, que aquilo que você tem dito que não consegue, que já tentou, que já ensaiou, o céu está pronto para fazer você mudar.
para te esticar, para te dizer: a minha graça te basta, porque é o meu poder que se aperfeiçoa na sua fraqueza. Oh, Senhor, como é bom pertencer a um Deus que está comigo quando eu sou forte, que está comigo quando sou fraco, que Ele é que me faz forte e que quando eu me faço fraca, Ele está comigo me fortalecendo. Não existe um estado de espírito em que você esteja que o Senhor não possa lidar com isso. Ele sempre pode lidar com o seu melhor e com o seu pior. Ele sempre vai fazer algo com isso. E nos dias em que você acha que está no seu pior, Ele diz para você: eu já te conhecia. Eu já te conhecia. E eu te amo. Eu te amei e continuarei te amando. E nós sabemos que quanto mais amados nós somos, mais fortes nós nos tornamos na mente e no espírito. Porque o amor é Deus. Então, quanto mais você recebe, se abre para o amor de Deus, mais cheio da presença dele você está. Entrega suas lágrimas. Eu já contei isso para vocês uma vez e o Senhor me faz lembrar. Era a gravação do CD, nem sei qual CD, do Diante do Trono. E a igreja alegre, feliz, uma energia assim de novo, de novidade, de incrível que Deus estava fazendo. Nós estávamos vivendo ali um avivamento. E nessa época, de maneira particular, na minha casa, nós estávamos vivendo a coisa mais dura da nossa vida, que era a nossa mãe estar adoecida. E eu lembro que eu estava no culto e eu olhava para os lados e via todo mundo alegre. E eu pensava: o que eu estou fazendo aqui? Porque não faz sentido para mim. Eu estou de luto. E eu lembro que o texto da palavra vinha ao meu coração. O Senhor fala muito comigo trazendo textos. E Ele falava assim, sobre apresentar sacrifícios de louvor ao Senhor. E eu falava assim: o Senhor, é hoje. Hoje eu só tenho lágrima para oferecer como um sacrifício de louvor ao Senhor. E eu lembro que eu comecei a me esforçar para cantar, para adorar, para acompanhar a minha igreja. E eu lembro que quando eu estava ali, dizendo: aclame ao Senhor toda a terra, que nós possamos cantar ao Senhor. Eu lembro que a paz de Deus começou a preencher o meu coração. E eu comecei a entender que eu tinha permissão para estar em lágrimas. E que eu tinha a palavra para me fortalecer, dizendo: só louve, olhe para mim e louve. Porque à medida que você olha para a fonte da tua salvação, da tua esperança, para a âncora da tua alma, que é Jesus, o teu espírito vai recebendo a verdade que vem do céu. E chega uma hora que o teu espírito está tão cheio de adoração e gratidão a Deus, que ele transborda para a tua alma. E aquilo que parecia impossível e irreconciliável começa a ter solução. Então nessa manhã eu quero te convidar. Se você está super alegre, expanda na presença de Deus. Cante, adore. Se o teu coração está triste, só pode liberar sacrifício de louvor, faça. Porque o Senhor é fiel para te transbordar da maneira como você chegou até aqui. Amém? Senhor Jesus, nós te agradecemos por tamanho amor, por tamanha aceitação, porque só Tu tens as palavras de vida eterna.
Nós te agradecemos porque nós podemos chegar diante de Ti e Te adorar. Te adorar com a nossa voz, com os nossos pensamentos, com a nossa atenção completa em Ti. Nós podemos Te adorar com as nossas lágrimas. Nós podemos Te adorar com aquilo que somos, com o movimento do nosso corpo. Nós podemos Te adorar. E nós somos reconhecidos no céu como adoradores. Os anjos desejam o que nós podemos fazer. Os anjos desejam o que nós podemos pregar e eles não podem. Os anjos desejam aquilo que nós podemos fazer. Nós somos testemunhas de Jesus e eles não podem, mas nós podemos. Então que nessa manhã a sua adoração seja focada em Jesus, no céu. E que tudo que você trouxe até aqui, você deixe diante do Senhor. E deixe o céu transbordar em você e através de você. Som do céu a chamar, fogo santo a queimar, sopro de Deus vem com teu mover. Ao conhecer teu perdão, inflama o nosso coração. Espírito vem nos acender. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. E corações a queimar, tua luz purificar e refinar, nos fortalecer. Tua igreja brilhará, em meio às trevas romperá. Veio o Rei, todos hão de ver. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Uma unção santa da tua presença, sopra sobre nós, 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 sopra sobre nós. Os salvos vão surgir a profetizar, todos vão ouvir soprar, 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 nome de hoje aqui, teus filhos a cantar, todos vão ouvir soprar, 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 nome de hoje aqui, teus filhos a cantar, todos vão ouvir soprar, soprar, um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós.
unção santa da tua presença, sopra sobre nós, 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 sopra sobre nós. sopra sobre nós. Vamos cantar assim, vamos voltar aqui. Essa unção fresca. Cadê? Isso. Não, está falando sobre unção fresca. Um vento novo. Feche seus olhos. Deixa soprar sobre você. Sopra sobre nós, sopra sobre nós, Um vento novo. Vamos, Senhor. a graça do alto, Sopra sobre nós, sopra sobre nós. Se o Senhor está falando de rompimento, Ele está falando do novo. Ele está falando de você chamar o novo, de você provocar o novo. Maria, no casamento, ela provoca o milagre. Ela diz: façam tudo quanto Ele mandar, falando de Jesus. E Jesus diz que não é aquele momento. E ela continua, ela provoca o milagre. Que você seja aquele que seja um provocador de milagres na sua vida. Que você diga ao Espírito Santo e abra espaço para Ele. Sopra sobre nós, sopra sobre mim. Traz um novo. A fragrância que vem do alto. Que eu possa sentir novamente, Senhor, como filho e filha, o novo do Senhor sobre a minha vida. a profetizar, todos vão ouvir soprar, 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 move-te hoje aqui, teus filhos a cantar, todos vão ouvir soprar, 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 povos vossos a profetizar, todos vão ouvir soprar, 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 move-te hoje aqui, teus filhos a cantar, todos vão ouvir soprar, soprar, soprar. Aleluia! Sopra sobre nós. Continue. Continue. Sopra sobre nós. Um vento novo, fragrância do alto, sopra sobre nós, sopra sobre nós. Sopra sobre mim, continue dizendo, sopra sobre mim, Espírito. Estão muito quietinhos. O Espírito Santo está no meio, está dentro de você. Ele flui através de você. Seja livre. A palavra diz que diante do Espírito Santo e na presença dele, até a tristeza salta de alegria. O Senhor quer ouvir a voz de filho, de filha.
Sopra sobre nós. Senhor, traz o novo sobre nós. Traz o novo sobre nós. Aleluia. Sopra sobre nós. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Mantenha o seu foco na presença do Senhor. O fato de você poder provocar milagres. Rio de Deus, Lua pelas ruas, Rio de Deus, lua através de mim, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, suba pelos morros, Rio de Deus, brote nos desertos, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, tua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Rio de Deus, entre pelas grades, Rio de Deus, rompa as prisões, fazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Rio de Deus, cure os enfermos. Rio de Deus, inunde as nações, trazendo justiça, paz, alegria, manifestando graça, misericórdia. Pai de amor, Tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, tua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Rio, 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 rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Declare isso. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus.
Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, rio de Deus. Pai de amor, tu és bem-vindo neste lugar, doce Jesus. Tu és bem-vindo neste lugar, Espírito Santo. Tu és bem-vindo neste lugar, flua em mim. Tu és bem-vindo neste lugar. Como é bom saber que nós temos a presença de Deus dentro de nós, amém? É que você procure alguém aí para orar com essa pessoa, porque nós podemos deixar o rio fluir, amém? Lembro que quando eu estava servindo a igreja, servindo a escola Bethel lá em Brasília, na Comunidade das Nações, nós somos ensinados como alunos a estarmos em duplas. E os dons, eu não tinha percebido com tanta clareza que os dons se comunicam. E eu lembro que uma colega falou assim para mim: olha, eu não tenho visão, eu não ouço, mas eu sei as coisas. Eu falei para ela: não se preocupa, eu tenho visão de sobra. A gente vai, trocando aqui, porque é como o Espírito fala. E nesse dia foi muito engraçado, porque nós duas lá ministrando na vida das pessoas, quem tinha as visões? Ela. Ela estava tendo visões o tempo inteiro para profetizar na vida das pessoas. E eu estava só sabendo. Então o que eu quero dizer? Que aquilo que Deus colocou em abundância no teu coração, quando você faz parceria com outra pessoa, se comunica, troca, vira algo poderoso. Então, encontre uma parceira de oração, parceiro de oração, e comece a orar pelo transbordar do Espírito. Amém? Queridos, se o Espírito Santo de Deus não fosse importante, Jesus não teria dito: olha, eu preciso ir porque vocês precisam do Espírito Santo. É muito sério, é o mesmo Espírito que tirou Jesus Cristo de dentre os mortos. É o que habita dentro de você poderosamente, amém? Então, vamos deixar o rio fluir. Deixe o rio fluir através de você, amém? Todo mundo aqui orando uns com os outros, não deixa ninguém sozinho. Deixa fluir o rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio, 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 rio de Deus. Deixa fluir o rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, 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 rio, rio de Deus.
Deixa fluir o rio, rio de Deus. deixa fluir o rio, Rio de Deus. deixa fluir o rio, Rio de Deus. Milagres, prodígios, deixa fluir o rio, Rio de Deus. Declaramos rompimento, boas novas. Declaramos o novo do Senhor. O novo do Senhor. Unção fresca. Fragrância do alto. Unção fresca. deixa fluir o rio, rio de Deus. Deixa fluir o rio, Rio de Deus. Deixa fluir o rio de Deus. Aleluia. Aleluia. Desfruta do poder que há na comunhão. E nós podemos desfrutar dos dons e do extravasar e do transbordar do que o nosso irmão tem. Isso é maravilhoso. Nós não precisamos ter todos os dons, nem falar todas as línguas. Nós só precisamos ter irmãos que estão disponíveis para orar e transbordar conosco. Amém? Que nessa semana, eu vou copiar a Júnia, né? Porque tem que representar a Júnia. Que nessa semana ela fala assim com a gente. Você possa deixar isso ali marcado no teu coração. Eu posso deixar o rio fluir. Eu posso ser uma provocadora de milagres, de boas novas, de rompimentos. Amém? Não abaixe a cabeça olhando para problemas e circunstâncias. Pelo contrário, leva os seus olhos para o Senhor. E você pode dizer: Senhor, eu vou fazer como Maria, eu vou provocar milagre. Eu vou falar: olha para ele ali que ele faz milagre. Sabe? O Senhor tem falado sobre isso aqui todos os dias, todos os domingos. Vocês estão precisando de milagres. Eu tô. Tem coisa na sua vida que é só milagre? Faça isso, sabe? Senhor, eu sou uma provocadora de milagres, porque você está aqui comigo. E quando o problema começar a bater na tua porta, e começar a baixar a tua energia, você começar a ficar triste, opa, peraí. Faça tudo quanto Ele ordenar. Então você vai dizer para o teu problema, para o teu conflito, para a circunstância agora: faça tudo quanto Jesus ordenar. Vamos falar isso em voz alta? Você vai pensar agora nesse problema, desafio, circunstância, estado de humor, diagnóstico, seja lá o que for. Pensou? Viu isso? Então você vai dizer como Maria: faça tudo quanto Jesus ordenar. Amém? Vamos de novo? Faça tudo quanto Jesus ordenar. Você vai dizer para o problema, para a circunstância, para a confusão, para o medo, para o diagnóstico, para o estado de espírito: você vai obedecer Jesus. Você vai obedecer Jesus. Porque do meu Jesus não vem confusão. Do meu Jesus não vem enfermidade. Do meu Jesus não vem fracasso, bancarrota. Do meu Jesus não vem miséria. Do meu Jesus não vem quebra de aliança. Faça tudo o que meu Jesus ordenar. Amém? Seja sobre você, seja sobre a circunstância, fale como Maria. Faça tudo como Ele ordenar. Amém? Pastor? Ainda tem mais uma, gente. Tá, né? Então vamos. eu olho para a cruz,
para a cruz eu vou, do seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, da cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. E esse alegar de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, que trouxe minha vida, e eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado do seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Aleluia! Aleluia. Pode se sentar. Esse é o 5º domingo do mês de junho, mês longo, né, irmãos? Graças a Deus,
o Senhor nos trouxe até aqui. E aí a gente termina o mês estudando sobre um tema. Ô João, coloca o tema do mês para mim, por favor, aí. Gálatas 5:1 nos acompanhou até aqui. E o tema que o Senhor nos deu esse mês é livre. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Irmãos, parece um pouco retórico. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou? Sim, porque nós vimos ao longo de todo o mês que muitas vezes nós nos prendemos e nos tornamos cativos, talvez de coisas criadas por nós mesmos, como regras, e não são regras bíblicas, porque quando a gente vem para o Novo Testamento, nós vivemos uma nova aliança, e na nova aliança nós não estamos aqui para cumprir regras ou normas, nós estamos aqui para realmente viver plenamente aquilo que Jesus veio nos trazer, e Ele veio para nos trazer liberdade. Vimos ao longo desse mês quantas vezes nós amarramos, nos nossos pés uma bola de ferro e começamos agora a viver uma vida baseada em algo que não nos foi pedido, e quando nós não atingimos aquilo que nos foi pedido, nós nos sentimos talvez em falta para com Deus, e essa talvez é a pior perspectiva que a gente tem. Eu queria trazer para vocês a memória o que o autor aos Hebreus diz. A Bíblia diz que tendo Jesus se assentado ao lado do Pai. Que expressão é essa? Assentado. Porque quando a Bíblia fala que Jesus se assentou ao lado direito de Deus, a gente vê que na cruz do Calvário Jesus deu um brado, e o que Jesus disse para o Pai foi: Pai, está consumado, Pai, está concluído, Pai, está terminado. Irmãos, a obra que nós precisávamos fazer, Jesus a fez em nosso lugar. E por que Jesus se assentou? Porque Ele não precisa realizar absolutamente mais nada além de tudo aquilo que já foi feito. Só que se nós não vivermos a vida que Jesus nos deu, infelizmente nós estaremos caminhando novamente debaixo de prisão. Não é uma prisão que o diabo nos coloca, muitas vezes é uma prisão autoimposta que nós nos colocamos a nós mesmos. E hoje, para terminar essa série que nós vimos aqui no mês, eu queria tratar com vocês uma mensagem que eu pus o título aqui: qual é o caminho que você escolhe? Liberdade ou servidão? Porque, irmãos, ficar em liberdade ou ficar em tormento, em escravidão, sendo servo de alguma coisa, é uma opção nossa. E aqui não cabe uma oração de quebra de maldição, aqui não cabe uma oração de libertação, aqui não cabe um culto de libertação para todas essas coisas, porque tudo está baseado em nós. Eu queria terminar falando sobre isso. Abra comigo sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 25, a partir do verso de número 24, é aquela parábola dos servos que recebem, uma parte de um dinheiro do seu senhor. Eu queria tratar do último, então acompanhe comigo na leitura aqui. Diz assim: por último, o servo que havia recebido um talento, beleza, tá igual, um talento, veio e disse: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não plantou e ajunta onde não semeou. Próximo. Tive medo de perder o seu dinheiro, por isso o escondi na terra. Aqui está ele. Vamos continuar até o final, até o verso 30. O Senhor, porém, respondeu: servo mau e preguiçoso, se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro? Pelo menos teria recebido os juros. Em seguida ordenou: tirem o dinheiro desse servo e deem ao que tem 10 talentos. Quando a gente fala sobre liberdade, quando a gente fala sobre algo que o Senhor está trabalhando na nossa vida, nós precisamos entender um preceito. O verso 29, passa aí, João, fazendo favor, diz assim: olha,
Pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia, mas do que nada tem, mesmo o que não tem, lhe será tirado. A gente sempre vai encontrar dois caminhos na nossa vida e uma decisão urgente. Irmãos, todos os dias, ao raiar do dia, nós sempre teremos decisões para tomar e dois caminhos para seguir. Ou eu escolho o caminho da liberdade, que Jesus me libertou para andar nele, ou eu escolho o caminho da restrição, do medo, da servidão, ou eu escolho o que a gente está vendo aqui, alguém que tinha uma visão distorcida do seu próprio Deus. Jesus aqui nos conta a história de 3 servos. 2 entenderam o coração do seu Senhor e agiram com confiança. Um, porém, teve medo. Irmãos, o medo, ele é a maior objeção na vida do crente. Muitas vezes nós estamos a passo de alcançar algo sobrenatural da parte de Deus, mas muitas vezes nós paramos no medo. A Bíblia fala sobre 3 pessoas, 2 delas, elas conheciam o coração do Senhor que lhes havia dado, mas uma não conhecia. E aí o que a gente vê é que um teve medo, ele enterrou o talento. Agora, olha só o que o texto está dizendo para a gente. Ele não era uma pessoa preguiçosa. A Bíblia não diz, porque eu queria sair de férias e eu não queria ficar orando e gastando tempo com o Senhor. Não. O que a Bíblia diz é que ele teve uma visão equivocada de Deus. Sabe o que é uma visão equivocada? É a única visão que ele coloca ali, porque tu és um Deus severo. Irmãos, infelizmente, por uma cultura espiritual e religiosa que o Brasil recebeu, essa cultura de um Deus punitivo. É um Deus que se eu não fizer, ele vai pesar a mão sobre mim. É um Deus que muitas vezes, no entender das pessoas, isso não tem nada a ver com o caráter de Deus. É um Deus que manda enfermidade como punição. É um Deus que está nos punindo, nos batendo. É um Deus que está em todo o tempo nos colocando abaixo de todas as coisas. Uma visão equivocada de Deus. E se nós tivermos uma visão equivocada de Deus, nós não viveremos em liberdade. E aí, queridos, não é questão, igual eu falei no começo, de nós termos aqui uma oração forte, uma quebra de alguma coisa. É uma questão de opção, de escolha e de entendimento sobre quem Deus é. Esse servo acreditava que o seu Senhor era severo, inflexível e exigente. E por isso paralisou. Olha, quando falamos sobre liberdade para fazermos em Deus as coisas que nós fomos chamados, conhecer a Deus e o seu amor, isso se torna para a gente fundamental. E essa parábola revela algo profundo. A sua visão de Deus define o seu comportamento. Deixa eu repetir. A sua visão de Deus define o seu comportamento. Eu vou falar algo para chocar aqui, tá? Se o seu Jesus, me desculpa a expressão, mas eu não consigo falar em um português mais claro, é um banana, é um frouxo, ele não consegue então te fazer ser quem Deus é. Se o seu Jesus é um cara limitado, então você nunca será o homem de Deus que ele desenhou e sonhou um dia, e você nunca será a mulher de Deus auxiliadora que ajudará a construção de algo maior. Se o seu Jesus não tem esse poder, você vai dizer o seguinte: puxa vida, eu passei a minha vida nessa terra e nunca alcancei ou conquistei o que Deus tinha para mim. Por quê? Porque o seu Deus é um Deus fraco, o seu Deus é um Deus incapaz, o seu Deus é alguém que não pode realmente fazer aquilo que a Bíblia diz que ele vai fazer. E quando eu digo que eu preciso falar isso para chocar, porque muitas vezes nós estamos agindo como esse servo, uma visão uma visão distorcida de Deus define o nosso comportamento. Jesus não é frouxo, não é banana, não é absolutamente nada. Ele é o Filho de Deus que conquistou todas as coisas que nós precisávamos e entregou nas nossas mãos. A grande questão é que nós fomos tirados do império das trevas, de um cativeiro, e fomos colocados para viver como filho do amor de Deus. A grande pergunta que o Senhor nos faz nessa manhã é: o que é que você tem feito? Se Jesus estivesse aqui, ele estaria nos perguntando: olha, eu já coloquei todas as coisas precisas na sua mão para que vocês sejam vencedores em todas as coisas, mas o que é que vocês estão fazendo com tudo que eu tenho colocado nas mãos de vocês?
Qual é a visão de Deus que você tem? É um Deus que te pede, muito exigente, que nunca você vai suprir as exigências dele, ou é o seu pai que vai te ajudar? Se você vê Deus como um cobrador impetuoso, você vai viver como um servo tremendo de medo. Entende que a visão que nós temos do nosso Deus vai nos ajudar a vivermos todo o sonho e plano de Deus para a gente, ou então vai fazer com que a gente seja como um servo que vive morrendo de medo. A visão que a gente encontra desse servo, e por isso que Jesus conta essa história, é porque, irmãos, embora filhos, nós estamos vivendo como empregados, achando que Deus quer que a gente preste serviço para Ele, como se Deus não pudesse ter os anjos ou o universo todo trabalhando em seu favor. Muitas vezes nós achamos que Deus quer que a gente seja um seu serviçal, que Deus está procurando pessoas que estejam prontos a atendê-lo no momento em que Ele pedir. Por isso, se você vê Deus como um cobrador impetuoso, e por que eu digo essa expressão, cobrador impetuoso? Porque é o que o texto diz para nós. Sabe, você é um cobrador impetuoso. Ô, João, volta para mim 2 versículos, fazendo favor. Não, volta mais um. O Senhor respondeu: servo mau e preguiçoso, você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei? A visão que esse servo tinha de Deus é que Deus ainda era um Deus injusto, porque ele vira para o seu Senhor e diz assim: olha, você colhe aonde você não plantou. Sabe, você está me pedindo coisas que você não fez, ou não me capacitou. Você vem cobrar uma colheita que você não plantou. E ele diz mais ainda, sabe? E você vem ajuntar onde você não semeou. Sabe qual é essa visão distorcida de um Deus cobrador impetuoso? Muitas vezes nós achamos que Deus nos deu a dádiva da vida. Irmãos, nós recebemos o maior prêmio de Deus, que somos feitos à imagem e semelhança de Deus, criados com um propósito para manifestar a vida e os propósitos de Deus em toda a face da terra. Mas mesmo assim nos vemos como um servo, como Deus está exigindo mais de nós. Se Deus exigisse que nós pagássemos pelos nossos erros, Ele não teria enviado Jesus, e aí então Ele seria um Deus dessa forma. Mas uma visão distorcida muitas vezes nos faz viver longe e afastado daquilo que Deus tem para a gente. Se nós começarmos a enxergar a Deus como um Pai gracioso, aí então nós viveremos como filho, e o filho vive uma vida livre. O filho tem plena liberdade de caminhar e se manifestar no Senhor. Então Deus nos faz uma pergunta hoje: você vai enterrar a liberdade que recebeu por medo, ou vai viver como um filho corajoso, confiando no coração do Pai? Porque o texto diz para a gente alguma coisa que às vezes é realidade na vida das pessoas. Você pega aquilo que Deus te deu, e por medo de ter um Deus que exige muito, você pega o seu dom e o seu talento sem terra. Você finge que não tem. Irmãos, quantas vezes as pessoas estão apagando o dom e o chamado de Deus por conta do medo? Eu tive medo. Por quê? Porque eu tenho uma visão distorcida de quem Deus é. Por isso, o que a gente precisa entender é que o medo de errar leva a uma paralisia. Esse é o caminho da servidão, né? Ô João, volta para o 24, fazendo favor. Verso número 24. Por último, o servo havia recebido um talento, diz: eu sabia que o Senhor é homem severo, que colhe onde não planta e ajunta aonde não semeia. 25, ele começa dizendo: tive medo. Olha aí, a palavrinha pequena, mas que muitas vezes está enterrando e está trazendo para nós uma distorção sobre quem Deus é. O texto é claro. Minha visão de um Deus impiedoso me leva a agir com medo. E o medo faça com que eu me anule. Irmãos, quantas vezes nós nos pegamos pensando que eu não sou nada, eu não faço diferença, eu no meu trabalho sou mais um, eu no meu trabalho estou aqui para compor, sabe? Não tem absolutamente nada disso. Agora, eu só queria chamar a sua atenção, porque esse servo, ele não agiu com malícia, ele agiu com medo.
Ele conhecia o seu Senhor, mas não compreendia. A sua servidão nascia do medo, e o medo levou à omissão. Sabe, muitas vezes hoje as pessoas estão vivendo a mesma dinâmica. Estão se relacionando com Deus com medo. Irmãos, se nós entendermos que Deus não nos punirá, porque Ele já puniu Jesus, que a ira de Deus não está sobre nós, porque a ira de Deus caiu sobre Jesus, porque Jesus foi o nosso representante, e que houve uma inversão. Nós nos tornamos para Deus tudo aquilo que Jesus é, porque Jesus se tornou para Deus pecado na cruz do Calvário. Ele se tornou maldição para que hoje eu viva a vida de Jesus. Por isso nós somos chamados filhos de Deus, para vivermos tudo quanto Deus tem para nós. Essa visão distorcida de um Deus impiedoso tem nos afastado do nosso plano e do nosso papel, do objetivo que Deus tem para a nossa vida. Não dá mais, irmãos, para ficarmos de cabeça enterrada na terra com medo de Deus. Ou quantas oportunidades passam fingindo que nós não fomos capacitados ou habilitados para isso. Quantas vezes no trabalho, na escola, na família, nós devemos assumir uma postura, uma posição e caminharmos na direção daquilo que Deus tem para nós. Mas muitas vezes nós estamos nos omitindo, porque alguma coisa que nasce no medo vai levar à omissão. Mas você não deveria ter falado com aquela pessoa: eu não me senti bem, eu não me senti preparado. Mas você não devia manifestar e tomar uma postura diferente no meio de seus colegas? Mas eu olhei e não estava disposto a entrar para um embate, então eu preferi não. Talvez a palavra que vai confrontar hoje com liberdade é omissão. Nós achamos que nós temos a liberdade de nos omitir em todo e qualquer momento. E isso milita contra o que Deus tem para a nossa vida. Qual é a raiz disso? É uma visão distorcida de Deus. Irmãos, nós precisamos nos arrepender e precisamos tomar uma atitude e dizer assim: Senhor, olha, eu estava agindo, sendo omisso, baseado em uma visão distorcida do Senhor. Eu quero corrigir esse tipo de coisa. Sabe? Porque ao invés de frutificar, nós nos escondemos. Em vez de agir com ousadia, nós nos congelamos pela culpa. Meu Deus, e se eu orar e a coisa não acontecer? Quem diz que a responsabilidade sua é de fazer a coisa acontecer? A sua responsabilidade é de orar. E aí, o que será da minha reputação? A sua reputação foi pregada na cruz. Se vão te chamar de maluco, de doido, de que for, pouco importa, desde que a gente cumpra aquilo que o Senhor fez. Paulo já dizia: a pregação do Evangelho é loucura. Os sábios entendidos desse mundo não conseguem entender. Por isso o Senhor está nos levantando. Ao invés de confiar em Deus, as pessoas preferem se proteger em rituais e comportamentos religiosos. Mas a Bíblia traz uma advertência para nós. Romanos 8,15 diz assim o texto: porque vocês não receberam um espírito que os torne de novo escravos medrosos. Nós já fomos. A Bíblia diz, vou ler de novo aqui: pois vocês não receberam um espírito que os torne de novo. Nós éramos assim, escravos medrosos. Escravos medrosos. Sabe, quando a Bíblia está falando sobre o que Deus tem para nós, irmãos, vira e mexe, a gente cai novamente nesse poço chamado medo, que faz de nós escravos. Jesus já libertou, irmãos. Jesus não vai levantar do trono dele, não vai descer na terra de novo, não vai precisar passar pelo processo, porque isso ele já fez. Sabe, e é tão interessante que muitas vezes nós estamos nos escondendo atrás de religiosidade e de omissão, e achando que está tudo bem. Não, nós não recebemos esse espírito de escravidão para viver novamente como escravos medrosos. Mas o texto continua: mas nós recebemos o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora
nós chamamos Abba Pai. Sabe o que é interessante? Porque esse estilo de vida, irmãos, eu vivi por muitos anos como servo. Sabe, eu achava que eu deveria fazer as coisas para agradar a Deus. E muitas vezes eu achava que tudo aquilo que eu fazia não era suficiente. Vivi anos da minha vida abrindo mão de coisas, achando que o sofrimento iria agradar a Deus. E sabe qual foi o resultado disso tudo? Frustração e uma ausência de alegria. Porque a Bíblia diz que o Espírito do Senhor, aonde há o Espírito de Deus, aí há alegria, abundância de vida. Para muitos se tornou pesado o Evangelho por conta de uma visão distorcida de Deus, em que Deus está exigindo de nós até o couro do nosso corpo, como se isso fosse uma verdade. Isso é uma distorção de quem Deus é e do que Ele representa para a gente. E esse estilo de vida baseado no medo, meu Deus do céu, se eu não fizer, se eu não apresentar, se eu não entregar, se eu não produzir, se eu não, sabe o resultado disso tudo? Frustração e uma tristeza muito grande. Ia para a igreja como cumprindo um ritual religioso. Sentia mal ao colocar os pés dentro da igreja, porque eu achava que eu estava em falta. Esse é um olhar distorcido que leva o nosso comportamento a ser um comportamento não de um filho que tem liberdade para cantar, abrir os braços ou tão somente chorar, como aquele deu testemunho aqui, de entregar para Deus o nosso melhor. E é exatamente isso que o Senhor quer da nossa vida, que a gente viva como filho. Mas olha, não podemos voltar para esse lugar que lá um dia nós estivemos. A Bíblia diz que era assim. Sabe, eu já dei o exemplo aqui para vocês de uma experiência que eu tive com o Samuel, pequeno. Falei que ia corrigir ele quando a gente estava fora. Ao chegar em casa, ele correu para debaixo da cama. Eu repito isso porque isso fica nítido para mim. Irmãos, nós estamos no mesmo ambiente com Deus, escondidos debaixo da cama, porque nós temos medo de Deus. Quando é que a gente vai parar com esse tipo de coisa? Até quando o diabo vai continuar mentindo, influenciando a nossa vida para caminharmos e vivermos com medo? Sabe, não precisamos ter medo, já disse aqui, não estamos debaixo da ira, não seremos julgados, mas não podemos, em contrapartida, nos omitir. Não podemos nos calar, não podemos esconder, e a gente sempre vai ter a desculpa daquele moço. Ah, Senhor, porque eu achei, porque eu pensei, porque estava baseado no medo, e eu então me omiti, eu me anulei, eu me cancelei. Aí sim, me tornei um zero à esquerda. Eu não tenho opinião, eu não posso expressar aquilo que eu penso, eu não posso falar, eu não sou um ninguém. E pela nossa omissão se levanta um monte de pessoas que falam em nosso lugar. Sai então desse lugar de viver debaixo de autocobrança e de julgamento. Entenda, sabe, que a questão de falhar, isso não vai nos diminuir ou não diante de Deus. Nós não podemos mais enterrar o nosso chamado com medo de nós falharmos e tirarmos as argumentações e si. Sabe, você está escondendo os seus dons que Deus te deu por conta do medo? Ou você serve a Deus como alguém tentando evitar a ira de um chefe, ou como um filho confiante que conhece o coração do Pai? Primeiro ponto para a gente meditar é exatamente isso. Como que você está vivendo? Como que você está encarando a sua vida? Olha, irmãos, o que a Bíblia diz e nos alerta é que pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo escravos medrosos. Paulo é muito pontual e ele diz, nós éramos escravos medrosos. Tem até aquela frase bíblica muito bonita que a gente fala ela o tempo inteiro. Se a gente não vem a Deus pelo amor, a gente vem a Deus pela dor. Isso nunca esteve escrito em qualquer dos evangelhos. Isso nunca representou o coração de Deus, como se Deus impusesse dor e aflição para que a gente pudesse servi-lo. Entende como são as coisas?
Como que muitas vezes o negócio funciona. É isso que a Bíblia está falando. Não existe isso. Ou você vem pelo amor ou vem pela dor. Irmão, dor nunca foi algo que Deus cogitou em fazer e nunca impôs sobre ninguém. E muitas vezes nós estamos cativos e presos a isso. Sabe, então chega. Como que você vai viver? Escondendo os dons que Deus te deu porque você tem medo de Deus? Ou Deus para você é um chefe irado que bate na mesa e diz: me mostre os resultados que você tem. Não estão bons. Você acha que Deus vai nos demitir? Você acha que Deus vai desistir de você? Você acha que Deus vai te jogar na lata de lixo e vai levantar alguém melhor no seu lugar? Para com isso. Liberdade é algo que o Senhor nos deu para vivermos e vivermos de uma forma plena. E o caminho da liberdade, aí sim, vai gerar fruto. Não li o texto todo, mas os 2 primeiros servos agiram com liberdade. Cada um deles recebeu uma quantia de dinheiro. Eles entenderam que o seu Senhor confiava neles, por isso que lhes foi dado dinheiro. Irmãos, Deus confia tanto em nós, que nos deu o seu dom precioso, muito maior, nos deu o seu Espírito Santo. E junto com o Espírito Santo, nós recebemos dons. E esses dons, eles estão para nos qualificarem para o serviço do nosso Deus. Sabe, aqueles servos que receberam dinheiro, eles não temeram responsabilidade. Eles receberam e multiplicaram, não porque eles tinham medo de punição, mas porque o Senhor os estava endossando. O que é que você tem feito com os dons e os talentos que Deus tem te dado? Irmãos, a partir do mês de julho, nós vamos novamente estudar, igual eu fiz aqui na igreja, o grupo, vou colocar todo dia um texto para a gente ler, perguntas para a gente responder, para que a gente possa entender como Deus criou a igreja. Você precisa entender que o seu chamado é único. Você não tem que subir aqui, pegar no microfone e fazer o que eu faço. Você não tem que subir aqui e tocar um instrumento como o Arley faz. Você não tem que subir aqui e pegar um microfone e cantar como o outro faz. Você não tem que fazer o que ninguém faz, porque você é único diante de Deus. Cada um de nós tem um dom e um chamado exclusivo. Mas infelizmente nós perdemos esse foco. Irmãos, as escolas, elas têm um padrão, e não importa se o seu filho se encaixa ou não naquele padrão. Ele tem que viver daquele jeito. A vida é assim. Eu lembro bem, eu só posso citar os exemplos lá de casa, que o Samuel, quando começou a aprender a escrita dele, né, a alfabetização, foi um negócio assim que ele tinha que fazer. Ele tinha que escrever no quadro, muitas vezes ele não tinha a velocidade suficiente, então nós fomos chamados e levamos o nosso filho para fazer um trabalho com a TO, terapeuta ocupacional. Aí ele tinha que fazer a pinça, ele ficava num saco, colocava ele lá e rodava ele. Algumas coisas que eu não entendi, mas a gente levava. E aí então fomos lá. Ele aprendeu a escrever em caixa alta, ele aprendeu a escrever letra cursiva, aprendeu a escrever de outro jeito, em caixa baixa, etc. e tal. E aí depois de alguns meses, né, a gente chegou para a professora, perguntamos para ela: olha, nós estamos aplicando, a TO deu uma resposta para a gente, diz que ele já está alfabetizado e tudo mais. E qual que é uma resposta que a escola dá para a gente? Ela simplesmente virou e falou assim: eu não consigo avaliar não, porque eu tenho muitos alunos. Ele falou: poxa vida, bacana, você fala e aponta que nosso filho tem isso e tal. Mas o que a gente entendeu com isso? Samuel nasceu no dia 3 de janeiro do ano de 2008. Boa parte dos colegas dele, porque assim o Estado funciona, que nasceram no segundo semestre, tinham mais capacidade, eles desenvolviam mais. Na verdade, não tinha nada errado com o nosso filho. Sabe qual era a questão? É que o tempo dele era diferente de alguém que já estava um pouco mais adiante. Mas por que eu estou dando esse exemplo? Porque, irmãos, muitas vezes são colocados padrões, e eu não estou aqui questionando o modelo de educação, me entendam bem, não tem capacidade para fazer esse tipo de avaliação, mas ele precisava de uma escola que se adaptasse ao tempo dele, e não ele se adaptar àquele padrão escolar que tinha ali.
Por que eu estou dizendo isso? Porque quando, irmãos, muitas vezes nós caminhamos, foi colocado um padrão de crente que nós queremos nos encaixar nesse padrão que foi colocado para a gente. Esse padrão, para ser crente você tem que orar tanto, fazer tanto, e etc. e tal. Sabe, se a gente entrar nesse frenesi, nessa loucura de querer fazer determinado padrão que foi imposto, a gente não consegue. A gente vai ficar no meio do caminho, a gente vai ficar triste, infeliz, e achando que Deus está nos julgando. Por isso, conhecer quem nós somos, como Deus nos criou, o dom que Deus nos colocou, a parte que nós ocupamos no corpo, é de fundamental importância. Nós temos 3 servos, 2 dele acreditaram que eles foram capacitados pelo seu Deus, mas um achou que o seu Deus era severo demais. Sabe, e aí a gente vem, né? Eles não temeram a responsabilidade, multiplicaram e fizeram aquilo que o Senhor tem. Verso de número 21. João, volta para mim, Mateus 25, 21. O texto diz assim: muito bem, meu servo bom e fiel. Você foi fiel na administração dessa quantia pequena, e agora lhe darei muitas outras responsabilidades. Venha celebrar comigo. A verdadeira liberdade é reconhecer que os dons que Deus nos confia, na sua graça, a sua oportunidade, são para que a gente possa expressar a vida de Cristo e não para que a gente enterre. Às vezes, irmãos, nós achamos insignificante uma coisa que a gente tem que fazer. Nós colocamos isso abaixo da expectativa do que o próprio Deus tem para a gente. Com o conhecimento da verdade, nós precisamos parar de tentar impressionar a Deus e passar a confiar que a vida cristã, como a gente já viu, é Cristo vivendo em nós. Nós precisamos deixar de agir como servo medroso e passar a viver como filho amado. Entende como que isso muda todas as coisas? Você não tem que se encaixar em um padrão, porque Deus agora está moldando cada um de acordo com aquilo que a gente tem. A gente só não pode voltar a ser escravo do medo e achar que Deus é um Deus impiedoso. E porque Deus é um Deus impiedoso, eu não posso vacilar como se Deus estivesse prestes a nos cobrar por qualquer tropeço que a gente venha ter na vida. Quando Paulo escreve aos Gálatas, em Gálatas 2:20, ele diz: não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Irmãos, como que isso pode funcionar na nossa vida? Como que essa realidade pode vir à existência? É deixar Cristo se manifestar. Diz aqui, olha, fui crucificado com Cristo, já não sou eu quem vive, mas Cristo é quem vive em mim. Olha, irmãos, o que é a verdadeira liberdade. Portanto, vivo nesse corpo. Isso aqui, irmãos, passa, envelhece, quebra por conta do pecado. Mas a nossa esperança é que isso aqui vai ser revestido e teremos um corpo como o corpo de Cristo e seremos para sempre eternos e viveremos na presença de Deus. Esse corpo atravessa a parede, esse corpo não está sujeito à corrupção. Essa é a esperança do cristão. Mas Paulo está dizendo, esse corpo terreno, eu vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não tem mais culpa, nem pecado e nem condenação. Os servos livres da parábola, eles faziam aquilo que eles sabiam fazer. Não houve cobrança absurda. Não houve medo. Houve confiança, liberdade e alegria. Irmãos, se a gente não mudar essa perspectiva, se servir a Deus está sendo pesado para nós. Se viver a coisa da igreja, eu tenho que ir na igreja e tudo estiver pesado, a sua visão de Deus está distorcida. Talvez hoje é uma oportunidade para a gente rever quem Deus é como nosso Pai. E essa parábola nos ajuda muito, porque foram 3 servos. Cada um chegou para o seu Senhor e falou, Senhor, eu estava aqui.
Irmão, se o seu chamado é fazer pão para vender, faça pão para vender. Se o seu chamado é ir para outra nação, então se prepare, aprenda a língua, faça um bom curso que te dê uma capacitação e vá viver aquilo que você está fazendo. Agora, aquele que vai para outra nação, que aprende um curso, uma língua e vai, ele não é menor do que aquele que foi chamado para fazer pão. Na nossa cabeça tem essas coisas, o que a Bíblia está dizendo para a gente é exatamente isso. Faça aquilo que você foi chamado para fazer. Porque quando os servos vêm, ele diz aqui, eu multipliquei. Toma aquilo que o Senhor me deu, consegui um tanto mais. Ele não falou assim, puxa vida, mas você fez isso aplicando no CDB, que tinha um rendimento de tanto por cento. Não! O Senhor não está perguntando como você fez esse dinheiro multiplicar. O Senhor, Ele dá porque Ele confia. Irmãos, o que Deus nos deu é nosso. Precisamos simplesmente manifestar essa confiança e viver. Então, no seu trabalho, desenvolva aquilo que o Senhor tem, multiplique os seus dons, os seus talentos. Vá para o seu trabalho, não para receber um salário, mas para servir aquelas pessoas que Deus colocou ali. E sirva com alegria, sabendo que da parte de Deus, nós sempre teremos o retorno a contento de tudo quanto o Senhor fizer para nós. Funciona assim, desse jeito e dessa maneira. Não houve cobrança absurda. Puxa vida, só isso. Sabe, na nossa cabeça está assim, como se aquilo que a gente faz fosse ficar a desejar diante do muito daquilo que o Senhor, muitas vezes a gente acha que Ele vai cobrar de nós e não vemos isso em momento algum. Sabe, essa parábola é para nós algo desafiador nesse sentido. Eu preciso ser livre para fazer aquilo que Deus colocou no meu coração. Como que conhecemos o propósito que Deus colocou na nossa vida? Duas maneiras. O que é que te causa indignação? Seja a solução. Ou o que faz o seu coração queimar? Vá e vive intensamente isso para o qual o Senhor te chamou. Então lembre-se, não houve cobrança, não havia medo desses homens que entregaram aquilo que o seu Senhor lhes havia dado. Eles disseram, aqui está. E a palavra que a gente viu foi essa, servo bom e fiel. Porque você foi fiel no pouco que eu te dei, eu vou te dar muito mais para administrar. Irmãos, é isso que o Senhor quer fazer conosco. Por que as riquezas desse mundo ainda não foram entregues nas mãos da igreja? Porque a igreja está achando que Deus é um Deus impiedoso. É um Deus que cobra. É um Deus que vai chegar para a gente e vai exigir de nós algo que nós não somos capazes de produzir. Por isso, a liberdade é agir a partir de quem Deus é e não com medo de errar. Porque deixa eu te dizer uma coisa, nós vamos errar. Não tenha medo. Mas se eu errar e se o medo me paralisar, acabou. Irmãos, uma criança quando aprende a andar, ela cai. Se ela tiver medo da queda dela e dizer assim, puxa vida, se eu ficar em pé, a queda vai ser muito alta e eu posso me machucar. Já pensou? Nunca mais nós teríamos andado, estaríamos rastejando até hoje. E assim são os desafios da vida. Eu fui aprender a dirigir, quando eu estava aprendendo a dirigir, subi no meio-fio e bati em outro carro. Só vai subir no meio-fio e bater em outro carro quem dirige. Faz parte da vida. Puxa vida, eu vacilei, porque baixei a cabeça, fui mexer no som, fui pegar o celular, fui fazer alguma coisa. Aprenda a lição. Mas não deixe o medo te paralisar de viver as coisas que você tem para viver na vida. Meu Deus do céu, eu fui fazer um curso, não consegui, perdi média em uma matéria, estude mais e passe, vá adiante. Sabe, o que a Bíblia fala é isso, eu preciso agir a partir de quem Deus é e não com medo de errar. É saber que Deus está mais interessado em um relacionamento comigo do que nos resultados que eu vou mostrar para Ele. Então a gente vê dois pontos. Nós temos na parábola dois tipos de pessoas. Alguém que teve medo e enterrou o dom, e alguém que caminhou a partir daquilo que Deus é. Eu quero finalizar a mensagem trazendo para a gente o nosso terceiro ponto. Liberdade é um caminho disponível, mas não é algo obrigado e nem forçado. Deus não vai mandar um anjo com espada flamejante ficar te cutucando aqui atrás, para você ficar andando assim o tempo inteiro. O que é isso? Vai! Produza! Seja aquilo que eu te fiz para fazer, não.
A parábola termina com um julgamento duro, mas não por causa da falha em produzir. Eu só quero deixar isso claro. Por que esse servo foi cobrado? Porque ele não produziu. Mas qual foi a causa dele não produzir? Porque ele teve medo, e por ser medo ele foi negligente. Não se anule diante do mundo. Deus te colocou aqui para cumprir um propósito, senão não viríamos à existência. Irmãos, isso precisa ficar claro para a gente, sabe? Não foi porque o cara produziu, mas por conta da incredulidade e do medo que paralisaram aquele serviço dele. Incredulidade, medo. Mas eu não sei se eu vou dar conta. Irmãos, a gente não sabe um monte de coisa na vida. A gente faz porque a gente acredita em Deus. E se eu não ouvir a Deus direito e errar? Levanta, caminha, prossiga, reconheça, comece de novo. Mas e se? Levante-se, reconheça, aprenda e caminhe de novo. E mais e se? Levante-se, caminhe, aprenda. Mas não dá, irmãos, para a gente enterrar aquilo que o Senhor nos tem dado. O maior pecado do terceiro servo foi enterrar alguma coisa que ele recebeu. Ele preferiu o controle da autoproteção à confiança do seu Senhor. Sabe o que é autoproteção? Mas se eu falar, o que eles vão pensar de mim? Quantas vezes nós estamos vivendo baseado na informação de terceiros? Por que eu faço alguma coisa? Eu faço para agradar. Você queria ir lá? Não, mas porque senão eles iam falar de mim. Mas eu tinha que apresentar isso. Porque senão, irmão, se você for viver por aquilo que terceiros falam, você não vive. Sabe, isso é autoproteção. Nós precisamos nos expor. Mas eu vou ficar vermelho. Fique vermelho, laranja, cor-de-rosa, azul, mas vá. Traga para casa uma boa experiência, traga para casa um aprendizado, chega de desculpa, não dá mais, mas sabe, para, isso é medo, reconheça diante do Senhor. Irmãos, quantas vezes a gente vai tremer de medo, mas vai, e a gente vê que quando a gente começa a fazer, as coisas se dissipam, o medo vai, a glória do Senhor nos enche, e a gente volta dizendo, eu não sei como eu fiz, eu não sei o que aconteceu, mas eu fiz, e o meu Senhor me abençoou, porque sabendo quem Deus é, muda o nosso comportamento. Não dá mais, irmãos, para ficarmos enterrando e omitindo dia após dia aquilo que Deus nos deu. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Por isso que eu li com vocês o texto ali de Romanos que diz, olha, não se coloquem novamente em um lugar que vocês já estiveram. Escravo, nós somos no passado, mas o chamado de Deus é para vivermos como livres. Agora eu vou dizer de novo, e me perdoem por ser repetitivos. Não existe oração de libertação. Não existe culto que faça essas coisas desaparecerem. É necessário que haja uma tomada de decisão. João, Mateus 25, 29, fazendo favor. O texto diz assim: pois ao que tem, mais lhe será dado e terá em grande quantia. Irmão, seja ousado. Agora, o texto continua dizendo, mas do que nada tem, o que não tem, lhe será tomado. Sabe o que é triste, irmãos? É perder até o pouquinho que a gente ficou com autoproteção e guardando o tempo inteiro. A gente fica chocando muitas vezes alguma coisa com medo de perder, sendo que é quando a gente abre, libera e faz a coisa caminhar, é que tudo começa a funcionar e a gente passa a experimentar o melhor que Deus tem para toda a nossa vida.
A graça de Deus, ela é abundante, mas ela não é autoimposta. A liberdade está disponível, mas ela precisa ser abraçada com fé. Muitos cristãos, embora salvos, tornados filhos, continuam vivendo como servos. Até quando fórmulas religiosas, tentativas de agradar a Deus para se tornarem aceitos, vão continuar existindo na nossa vida. Você foi aceito no momento em que Jesus disse: Pai, está consumado. Irmãos, a gente crê naquilo que se chama de salvação universal. O que é salvação universal? É João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Irmãos, o mundo foi salvo. O mundo foi salvo. Mas quando isso se torna efetivo na minha vida? Quando eu aceito a Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. É como se todos nós estivéssemos infectados com uma doença mortal. Perdão. Todos nós fomos infectados com uma doença mortal. Sabe qual que é o nome dessa doença? Se chama pecado. Porque o pecado separa, o pecado mata, o pecado faz um monte de outras coisas. Mas o remédio para o pecado se chama Jesus. Só que nem todos estão dispostos a tomar. Mas aqueles que tomaram foram salvos. A enfermidade, pecado, não age mais, não tem domínio. Às vezes a gente ainda pega uma gripe chamada pecado. Às vezes a gente ainda mantém o medo e a omissão como um lugar seguro. Irmãos, eu sei que é desafiador, mas Deus está te dizendo: olha, sai desse lugar. Sai. Para. Até quando? Paulo diz assim: olha, eu fui menino um dia. Enquanto menino eu agia como menino, falava como menino, agia como menino. Mas Paulo diz: hoje eu sou um homem. Mas eu ainda vejo atitudes de menino. Porque menino, às vezes quando chega aqui, uns têm vergonha, a gente sabe, baixa a cabeça, aquele tipo de coisa. Você não é mais menino. Nós somos homens e mulheres levantados por Deus, chamados para impactarmos essa geração que está diante de nós. Fomos chamados para levar o amor e o favor do Senhor. Sabe, você vai continuar enterrando o seu chamado por medo, ou vai acreditar que Deus te salvou e é o mesmo que confia em você e quer viver através de você? Portanto, não enterre a sua liberdade. O servo que teve medo perdeu tudo, não porque ele errou. Não está colocando aqui você errou. Não está colocando aqui o tipo de trabalho que ele deixou de fazer. Está colocando aqui que ele não confiou no seu Senhor. Duas pessoas receberam algo de Deus e levaram adiante. Falaram: puxa vida, Deus confia em mim. Uma teve medo e enterrou e omitiu. Esse homem viu o seu Senhor como sendo alguém duro e exigente. E ele colheu exatamente essa experiência. A liberdade em Cristo está à nossa frente, mas se a gente continuar com medo, inseguro, enterrando talentos, enterrando a sua identidade, enterrando a sua graça, você está escolhendo a servidão. Irmãos, o maior poder que nós temos já nos foi dado, é o poder da escolha. Escolha viver aquilo que o Senhor tem. Por isso hoje, escolha viver como filho e não mais como servo. Vamos viver a vida que Deus tem para nós. Vamos fazer isso junto? Fique de pé. Eu queria orar com a gente. Queria que você repetisse comigo. Diga assim: Pai, eu não sou servo. E eu não estou com medo. Eu sou filho, confiante no amor do Pai. Eu não vou enterrar a liberdade que Cristo me deu. Eu vou viver nela
frutificar nela e descansar nela. Irmãos, isso faz toda a diferença na nossa caminhada. Ô João, a declaração de domingo passado, acha ela para mim aí, começa dizendo: eu sou abençoado. Eu queria ler com vocês o que a gente fez no domingo passado. Queria que a gente lesse junto essa declaração, para que a gente realmente viva na plenitude daquilo que o Senhor tem para nós. Então vamos juntos? Diga comigo. Não, volta no primeiro lá. Vamos lá. Eu sou abençoado. Minha essência, próspero, resgatado, saudável, completo, talentoso. Minha mente, criativa, confiante, segura, disciplinada, focada. Meu potencial, preparado, qualificado, motivado, valioso, livre. Meu propósito, determinado, equipado, capacitado, ungido, aceito e aprovado. Minha identidade, não sou só mais um, não sou medíocre, sou filho do Deus Altíssimo. Esta é a minha verdade, esta é minha identidade, esta é minha realidade todos os dias. Eu sou abençoado, eu vou ser tudo que fui criado para ser, em nome de Jesus. Irmãos, isso é uma oração. Nós aprendemos que as declarações têm um poder eminente na nossa vida. Vimos todos os aspectos ali da nossa mente, da nossa identidade, da nossa realidade. Irmãos, o Evangelho diz isso, a Bíblia nos levanta, nos coloca para cima, a Bíblia nos fala para avançar, a Bíblia é sempre isso, caminhe para o que está adiante, veja Deus respondendo suas orações, aceite desafios, pegue coisas grandiosas, maiores do que você pode suportar, e veja Deus levantando os recursos enquanto você caminha. Não negligencie o dom, não enterre, não apague, não coloque para baixo, pelo contrário, viva tudo quanto Deus tem para nós. Essas orações que chamamos de declarações são momentos que ativam a fé, que vão poder ministrar a nossa vida. Nós não estamos aqui levantando pecado, culpa ou o que quer que seja. Nós estamos aqui levantando você para fazer a escolha correta. Escolha viver em liberdade. Vivendo em liberdade, você desfruta tudo quanto Deus tem para a sua vida. E assim nós começamos a colher testemunhos, começamos a dar passos, a vermos significantes mudanças na nossa vida, acreditando no Evangelho, naquilo que a Bíblia diz, naquilo que Deus diz ao meu respeito. Por isso nós vivemos para o louvor da glória do nome do Senhor. Amém? E por fim nós vamos fazer a nossa declaração de fé espiritual. Pegue o seu envelope aí laranja. Quem não tem já sabe o que precisa fazer. Levante sua mão para chegar até você. Porque, irmãos, o que nós temos colhido aqui de declarações, dívidas sendo pagas, quando a gente fala sobre coisas sobrenaturais acontecendo, viagens sendo ganhas, sabe, coisas quitadas acontecendo, nós estamos aí no desafio para chegarmos e colhermos aquilo que o Senhor tem para todos nós. Por isso queremos viver e desfrutar tudo quanto é bondade, favor e graça do Senhor, crendo realmente naquilo que o Senhor tem feito para nós. Ok? Então declare comigo. Enquanto recebemos a oferta hoje, estamos crendo no Senhor por empregos e melhores empregos, aumentos e bônus, benefícios, vendas e comissões, acordos favoráveis, propriedades e heranças, rendimentos, descontos e devoluções, cheques pelo correio,
presentes e surpresas, dinheiro encontrado, dívidas pagas, as despesas diminuem e as bênçãos aumentam. Obrigado, Senhor, por suprir todas as minhas necessidades financeiras, para que eu possa ter mais do que o suficiente para dar ao reino de Deus e promover o Evangelho de Jesus Cristo. Aleluia! Você pode, se quiser, entregar seus dízimos, suas ofertas, como sempre fazemos, e nós vamos orar agradecidos ao Senhor, porque o Senhor está nos chamando para uma escolha consciente, uma escolha abençoada, uma escolha que nos faça viver em liberdade e não mais andar presos a regras e normas. Pai, nós queremos louvar o Senhor por esse mês de junho, onde fomos desafiados, ó Deus, por 5 semanas a vivermos a liberdade que Jesus nos conquistou. Pai, a minha oração é que jamais, em tempo algum, a gente venha viver aquém de tudo aquilo que foi conquistado por Jesus na cruz. É como se nós desprezássemos um grande presente que Jesus nos deu. Mas nessa manhã nós nos levantamos. Senhor, se tínhamos uma visão distorcida de que Tu és um Deus duro, que o Senhor colhe aonde não plantou e vem exigir algo de um lugar que o Senhor não semeou, nós queremos nos arrepender dessa visão distorcida e queremos viver essa declaração que fizemos, de que o Senhor já nos vê pronto e capacitado. Pai, nós terminamos dizendo: eu vou ser e viver tudo aquilo que eu fui feito para ser e viver. Senhor, nós queremos realmente ir para a conquista. Senhor, quando nós estivermos abrigando medo no nosso coração, abre os olhos do nosso entendimento para vermos isso, para rompermos com as cadeias que nos prendem, para sermos plenos, ó Deus, para sermos ousados e corajosos, vivendo plenamente tudo quanto o Senhor nos tem dado por meio de Cristo Jesus. Por isso, nessa hora, nós oramos agradecidos. Obrigado por isso, e que venha mais e mais da parte do Senhor para influenciar a nossa vida, em nome de Jesus. Aleluia. Irmãos, e agora que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que os dons e a consolação do Espírito Santo seja sobre todos nós e sobre todo o povo de Deus na face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe, uma semana de vitória abençoadíssima, graça e paz.